sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Ministério Águias do Senhor, voando alto para salvar vidas. Local: Avenida Ângelo Corsetti, número 1478, em frente ao Colégio Fioravante Weber. Na Igreja Águias do Senhor, muitos têm recebido milagres e vidas têm sido totalmente transformadas pelo poder de Deus. Faça você também parte dessa obra. Traga sua família e seja abençoado. Cultos quarta-feira, às 15 horas. Um milagre está esperando por você. Na Avenida Ângelo Corsetti, 1478, bairro Pioneiro, em frente à Escola Fioravante Weber. Ministério Águias do Senhor, voando alto para salvar vidas. Programa A Voz do Senhor, da Igreja Águias do Senhor, voando alto para salvar vidas. Na responsabilidade, Pastor Denner Galeão. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Muito bem, paz, shalom a todos os meus amados irmãos de fé, a você que está conosco, a você que está nos ouvindo nesse momento. Meu desejo é que a paz do Senhor, é que a paz de Cristo esteja com você, meu amigo, com você, meu irmão. Abra seu coração neste dia e deixe o Senhor falar com você, deixe o Senhor ministrar na sua vida. Amém? Que o Senhor venha ministrar no seu coração nesta manhã, neste dia, no início desta semana, que nós possamos nos colocar verdadeiramente na presença de Deus. Deixa eu orar, vamos orar um pouquinho, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que eu tenho de poder falar da Tua Palavra, ministrar a Tua Palavra. Nesse momento, Pai, abençoa cada um, Pai, a cada irmão, cada irmã que está conosco, Senhor, na escuta desse áudio. Nós abençoamos a igreja, nós declaramos a bênção do Senhor sobre o povo de Deus, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, o Eterno. Que assim seja, porque assim será. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor, louvado seja o eterno Deus. Amados, eu quero começar hoje uma série esta semana, durante toda esta semana,
Eu quero desenvolver com os meus irmãos uma série muito especial. Deus falou ao meu coração quando eu estava estudando essa série, quando eu estava estudando esta palavra. E eu acredito, irmãos, que vai abençoar a sua vida, vai encorajá-lo, vai trazer a nós um grande ensinamento, porque esse é a missão da palavra, essa é a função da palavra de Deus, é trazer a nós o conhecimento, o ensinamento, é nos ensinar. Isso é muito importante, a gente aprender. Ontem nós tivemos ali no culto a pastora Rose Santiago trazendo uma palavra, e muitas vezes, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, não para minha glória, mas muitas vezes ela citou que aprendeu, que aprendeu algo da palavra de Deus, e ela aprendeu porque alguém ensinou, alguém estava ensinando, e ela estava ali disposta a aprender. Ela aprendeu porque ela abriu o coração dela. Ela aprendeu porque ela estava disposta a aprender. Ela estava disposta a ter uma mudança na vida dela. Isso é importante, é muito importante isso. É nós estarmos dispostos a ter uma mudança, a aprender de verdade. Porque eu sei que é muito dura essa palavra que eu vou falar, mas ouvir até o diabo ouve. Nesse momento ele está ouvindo eu pregar essa palavra, essa gravação, ele está ouvindo. Ele está ouvindo em algum lugar, em alguma região, ele está ouvindo o que nós vamos falar aqui. E o intuito, irmãos, de Satanás, o intuito do diabo, e eu fui chamado para isso, nós somos chamados para desmascarar, para revelar as obras satânicas, para desmascarar as obras de Satanás. E o intuito do inimigo é que nós não venhamos aprender da palavra de Deus. Porque o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é bússola. A palavra de Deus é a nossa bússola, é o nosso norte, é o nosso rumo, é a direção, está ali a direção das coisas para a nossa vida, daquilo que nós precisamos para a nossa vida. Por isso, irmãos, eu gosto de meditar na palavra de Deus. Eu não fico bravo. Eu não fico bravo quando alguém cita a palavra de Deus. Eu não fico bravo. Eu não fico bravo quando a palavra de Deus ela é citada, quando ela é mostrada, quando ela é colocada para refletir. Vamos refletir, coisa boa. Que bom que a palavra de Deus está sendo refletida. Eu não tenho problema em refletir a palavra de Deus, não tem problema nenhum. Eu posso refletir, eu abro a Bíblia, eu reflito sobre o mau pastor, não tem problema, eu ouço, eu vejo, eu aprendo. Eu aprendo quando alguém começa a postar sobre ai do pastor que afugentar as ovelhas. Coisa boa quando alguém está compartilhando a palavra, eu acho isso interessante. Amém, irmãos? O único problema que eu vejo é quando a pessoa ela seleciona a palavra, porque ela deveria também compartilhar sobre obediência, ela deveria também compartilhar sobre a fidelidade nos dízimos e nas ofertas, ela deveria compartilhar sobre o pecado, sobre as coisas que abomina os olhos do Senhor, os olhos de Deus. Então, é maravilhoso quando alguém compartilha a palavra de Deus. A palavra é a palavra. E eu jamais vou questionar a palavra de Deus. Jamais vou questionar o que está sendo pregado, o que vão pregar. Jamais. Está ali, é a palavra, doa ou não doa, machuque ou não machuque, porque é assim, sabe? Algumas vezes eu precisei levar uma surra, na minha infância. Algumas vezes eu precisei, irmãos.
E algumas vezes eu apanhei de vara de marmelo. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é apanhar de vara de marmelo? Você sabe a dor que dá? O vergão que fica? Dói, irmãos, machuca, dói. Mas eu estou aqui hoje com a minha idade, que eu não vou revelar. Não, eu vou revelar sim, eu estou aqui com mais de 40 anos hoje, lembrando das varas, das surras de vara de marmelo que eu tive lá na minha infância, lá nos meus 10 anos, 8 anos, 10 anos. Então, irmão, serviu ou não serviu aquela surra? Serviu ou não serviu? Serviu. Serviu. Estou aqui, estou vivo, estou lembrando disso, né? E agradecido, né, por ter passado por isso. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela precisa ser pregada. Ela precisa ser anunciada. E hoje o que eu quero falar, hoje o que Deus coloca no meu coração, nós vamos começar essa série. 7 tipos de pessoas que Deus não responde à oração. 7 tipos de pessoas que Deus não responde à oração. E a primeira delas, a primeira pessoa, né? Primeiro tipo de pessoa que Deus não responde à oração, anota aí. Primeiro tipo de pessoa que Deus não responde à oração é a pessoa incrédula. Pessoa incrédula. O que é a pessoa incrédula? O que é uma pessoa incrédula? É aquela pessoa que não acredita em nada. O incrédulo é aquela pessoa que mesmo vendo, ele não acredita. Mesmo vendo. Há um texto na Bíblia que Jesus vai dizer para Tomé: Tomé, você está crendo porque você está vendo. Mas bem-aventurado aqueles que não viram, mas que crerão no meu nome. Então há um tipo de pessoa que mesmo vendo, ela não crê. E é muito triste isso, né? Como é que pode alguém ver, alguém estar vendo o milagre e não acreditar? Alguém estar vendo a bênção, alguém estar vendo ali o que o Senhor está fazendo, mas não acredita. E o texto que eu trago para essa reflexão está lá em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 45, que diz assim: vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor, nem lhes deu atenção. Vou repetir, vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor e nem lhes deu atenção. Esta palavra, irmãos, ela está falando da volta dos espias. Veja bem, irmãos, 12, Moisés envia 12 espias à terra prometida, a terra que Deus havia prometido, a terra que Deus havia dito que daria ao seu povo, a terra que Deus havia dito: eu darei a vocês esta terra, uma terra que mana leite e mel. Quer dizer, uma terra que ia ser uma terra abençoada, que ia ser uma terra frutífera, que ia ser uma terra onde eles iam prosperar, que ia ser uma terra onde eles iam alcançar, né, a realização dos seus sonhos. Deus havia tirado eles da terra do Egito, Deus havia tirado eles da escravidão. Deus havia mudado, estava mudando a vida deles. Claro que é um processo, uma mudança de vida, há um processo amargo muitas vezes, né? Não é fácil mudar, não é fácil uma mudança, não é fácil,
né? Quando a gente muda, quando a gente mesmo se muda até de endereço de casa, uma simples mudança de endereço de casa, não é tão simples, mas enfim, você já viu o quanto que é difícil, a bagunça que cria, né? Até colocar tudo no lugar, até instalar, fazer todas as instalações. Então uma mudança, irmãos, toda uma mudança traz um trabalho imenso. E a Bíblia diz então que volta da terra lá de Canaã, onde os espias haviam espiado, e 10 deles voltam de lá incrédulos. Apenas 2 voltam de lá, né, confiando. Apenas 2, irmãos. Apenas 2. Caleb, né? Caleb era um deles. Volta de lá, né? Caleb volta de lá otimista, acreditando, né? Crendo. Mas, né, os 10 outros voltaram de lá apavorados, olhando para o inimigo, olhando para o gigante, né? O povo daquela terra era um povo amoreu, né? O povo amorreus, né, que moravam lá. Eles eram um povo mais forte, né? Eles eram um povo mais alto, era um povo grande, né? Então, meus amados irmãos, eles voltam de lá incrédulo. Deus disse: vão e espiem. A terra já era deles, mas eles voltaram de lá incrédulos. E apenas Josué e Caleb, irmãos, voltam de lá. Apenas Josué e Caleb voltam de lá acreditando na promessa. Voltam de lá confiando, firmes na promessa. Então, meus amados irmãos, o meu tempo esgota aqui. Amanhã a gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o primeiro tipo de pessoa que Deus não responde à oração é o incrédulo. Ele não responde o incrédulo. Ele não responde aquele que não crê. Nesta manhã eu desejo que você creia. Ah, pastor, mas a circunstância. Não olhe para a circunstância. Olhe para a promessa. Deus prometeu, Deus disse que ia fazer, então Deus vai fazer. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por você ter ouvido, ter escutado esse áudio, tá bom? Né? Vamos cumprir aqui com a nossa missão. Na oração de hoje, a Celita, o Jonathan, a Jennifer, a Isabela, o Paulo, a Rosângela, a Tatiana, o Raimon, a Erodita, a Rosemara, a Marta, Paulo, Maria, a Érica, a Ivanira, o Rildimar, Marlonei, na oração de hoje. Que Deus abençoe a todos, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, seu lar, que Deus abençoe a igreja. Pai, eu abençoo o teu povo, declaro sobre todos a paz, a graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que nós sejamos, Pai, pessoas que creiam, pessoas que confiam, e que toda a incredulidade seja afastada e tirada do nosso coração. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Amados, Deus abençoe, um forte abraço. Amanhã a gente continua. Que coisa linda, diz eu creio.